paz do Senhor. Nós vamos hoje falar sobre um assunto que é muito conhecido. É uma passagem que era muito conhecida e muitas pessoas já pregaram sobre ela. Graça e paz, Andresa, paz do Senhor. E tô tomando aqui tomar uma água. Vou dar um minutinho pra gente começar a nossa live, mas enquanto isso, eu te convido a estar com a gente na quinta-feira, nos cultos de libertação. Aqui, ó. Essa é a nossa nova blusa. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou baixar, ó. O amor cura e liberta. E realmente, o amor ele cura e ele liberta, né? Essa é a nossa nova blusa. Se você quiser, só entrar em contato comigo que a gente encomenda uma pra você, tá bom? É pela Saved, né? Saved Modas, modas cristãs, né? E sim, nós estamos muito felizes por essa blusa. Eu ainda não inaugurei ela, vou inaugurar ela na igreja na quinta-feira, tá bom? Mas se você quiser, aqui ó, o amor cura e liberta, tá bom? Então voltando, nós vamos falar nessa tarde sobre uma passagem que o Senhor me deu semana passada, eu estava lendo e o Senhor colocou o meu coração para estar ministrando sobre Marta e Maria. É uma história, é uma passagem, né, muito conhecida, é uma passagem que eu acredito que todas nós que estamos ouvindo agora ou vamos ouvir depois, né? Que eu convido você a estar aqui no direct. Tem uma setinha aqui, você compartilhe. Você pode já compartilhar com 10 amigas para essa mensagem chegar até elas. É palavra específica sim, mas abrange todos nós. É uma palavra, é uma live com elas, né? Um encontro que nós temos com as mulheres. Mas você pode compartilhar para homem também, porque a palavra de Deus não tem sexo, né? O Espírito Santo também não tem sexo. Ele trabalha dos dois lados, tanto para o homem quanto para a mulher. A palavra ela se encaixa no nosso momento. Então já é 3 e 2 e nós vamos orar. Eu convido você a fechar seus olhos para a gente dar início a nossa live. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eis aqui, Senhor, minha vida como instrumento em tuas mãos. Deus, na tua palavra diz que o Senhor é que concede todas as coisas, que o homem não recebe nada que não venha do alto. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa tarde, venha falar os corações das tuas servas, dos teus servos, que vão estar vendo e ouvindo, Senhor, a tua palavra, e que esse vídeo, Senhor, ele venha ficar, Deus, registrado, Senhor, até depois da sua vinda, Pai, para também que aquelas pessoas, ó Deus, Pai, que vão passar pela grande tribulação venham encontrar refúgio, conforto e consolo. Não é o nosso caso, porque não estaremos mais aqui, mas entregamos a Deus, porque tudo tem um propósito. Então, Senhor, nós estamos usando a rede social para isso, para declarar a Tua palavra. Alcança os corações, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz, Milene. Graça e paz, Marlúcia. Graça e paz, Fabiana. Graça e paz, minhas amadas irmãs. Liliane, graça e paz. Vamos lá. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor comigo lá no livro de Lucas 10. Se alguém puder colocar aí nos comentários para mim, eu vou agradecer. Lucas 10, 38. Que visitando Marta e Maria.
Nessa tarde tem uma visita da parte de Deus na sua casa. Aleluia. Graça e paz, missionária. Graça e paz, Carla. Graça e paz, Bia. Existe uma visita da parte de Deus para você nessa tarde. Então, abra a palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Lucas. Isso aí, missionária. Obrigada. 10:38. Nós vamos ler essa passagem. E diz assim: Ora, aconteceu que, indo eles, encontraram em uma aldeia e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Preste atenção na palavra de Deus, ela é profunda. 39 diz assim: desculpa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, o qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tomada. Aleluia! Louvado seja Deus! Graça e paz, pastora Josi, se faz presente aqui também no nosso meio. Beijo! Marcela, irmã Neilda, paz do Senhor. Nós lemos a passagem que se encontra lá em Lucas 10, do 38 ao 42. E como o Senhor falou comigo nessa palavra. Como o Senhor palestrou comigo nessa palavra. Marta e Maria. Jesus, ele entra numa certa aldeia e ele bate na porta. Aleluia por isso. Ele bate na porta. E aí, quem vai abrir a porta para ele? Marta. Marta o recebeu. Ou seja, Marta já começou abrindo a porta. Jesus, ele só entra quando nós abrimos a porta. Então, Marta, ela começou bem. Ela começou abrindo a porta. Porque Jesus está à porta. Vamos lá. Vamos lá em Apocalipse 3:20. Vamos entender um pouco esse mistério de Jesus estar à porta. Apocalipse 3, verso 20. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Nessa tarde, Jesus está batendo na porta. E eu e você, como Marta abriu a porta para ele, precisamos abrir a porta para Jesus entrar. Para as coisas começarem a acontecer na nossa vida, nós precisamos deixar Jesus entrar. E em lá Apocalipse 3:20, se você quiser anotar aí e me ajudar, coloca aí para mim no comentário, por favor. Apocalipse 3:20 vem dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se Jesus não entrou na nossa casa, se Jesus não entrou dentro de nós, quem se faz presente dentro de nós? Se Jesus não está dentro de nós, quem se faz presente dentro de nós? E essa pessoa que se faz presente dentro de nós nessa tarde está sendo convidada a sair para que Jesus ele entre. Aleluia! Porque ele está à porta e ele está batendo. E vem dizendo aqui, continuando: E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, como Marta fez, ela ouviu a voz do mestre e abriu a porta. Eu virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Nessa tarde o Senhor já começa a falar comigo e contigo. Para ele entrar, eu preciso ouvir a voz dele e abrir a porta. Aleluia! Nós aprendemos aqui nessa tarde que Marta, ela abriu a porta, ela fez algo que foi inicial. Ela tomou uma atitude inicial. Só que no decorrer de toda essa história, desse fato, né, que aconteceu com Jesus, Marta e Maria,
nós vamos identificar que Marta até abriu a porta, só que ela não deu continuidade àquilo que o Senhor queria que ela fizesse para ele. Vamos entender esse processo. Está dizendo, Marta o recebeu em sua casa, ou seja, ela ouviu a voz do mestre, ela viu ele batendo e ela abriu a porta. Ela abriu a porta, mas a gente não pode ficar somente na porta. A gente tem que deixar ele falar, ouvir ele e, e se entregar aos mistérios do Pai. Aleluia! Aqui no 39 vem dizendo, e ela tinha uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se aos pés de Jesus. Antigamente, na religiosidade, antigamente eu acho que até hoje, né? Os judeus não tinham costume dos homens ensinar, qualquer homem ensinar uma mulher, não tem esse costume. Quem ensina a sua esposa é seu marido dentro de casa, mas quando Jesus ele entra, ele quebra qualquer protocolo de religiosidade. E o ministério de Jesus, ele veio para quebrar todos os protocolos relacionados à mulher. Ele quebrou todo o protocolo, ele teve todo o carinho, ele teve toda uma atenção com relação às mulheres, ele não desprezou. Ou seja, Jesus é maior do que qualquer religiosidade, do que qualquer costume, do que qualquer tradição, seja ela qual for. Jesus é maior do que tudo isso. E Jesus poderia, como judeu, dispensar aquela mulher, porque as mulheres antigamente elas eram somente responsáveis por servir. Elas só serviam. Elas só serviam os homens. Os homens sentavam, conversavam, comiam e elas só serviam. E elas eram uma das últimas a comer, a ter o seu momento. Porque sempre era direcionado ao homem. O judaísmo tinha muito isso. Tem, né? Eu acho que tem até o dia de hoje, que eu não tenho costume de ler sobre o judaísmo. Mas Jesus ele vem para quebrar esse protocolo. E aquela mulher, ela senta aos seus pés. Aleluia. Quando ela senta aos seus pés, ela diz para mim e para você que para conhecer de Jesus precisa começar de baixo. Aleluia. Precisa começar de baixo. Nós precisamos começar de baixo. Jesus já entrou na nossa casa. Amém? Jesus já entrou na nossa vida. Amém? Agora nós precisamos entender o processo que nós temos que fazer para ouvir o mestre. Para entender tudo aquilo que ele tem falado, tudo aquilo que ele tem reservado para nós. Ela começou de baixo, ela sentou aos seus pés, ou seja, ela mostrou que estava interessada em ouvir a Jesus. As nossas atitudes vão determinar se estamos dispostas a ouvir ou não Jesus. Aleluia! As nossas atitudes em casa que vão determinar se vamos ouvir ou não Jesus. E essa passagem é muito rica, e muito rica de informações, e ela vem dizendo, Maria se assentou-se aos seus pés. Quando a gente começa por baixo, quando a gente ouve Jesus, quando a gente desce, quando a gente desce, quando a gente se quebranta na presença do Senhor, não tem como a gente não ouvir a sua voz. Não tem como, não tem como. Eu não sei se você não está ouvindo a voz do Mestre, mas nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele quer falar comigo e Ele quer falar contigo também. Mas tem uma forma correta de chegar até Ele. Se humilha, desce, chora, se lança aos pés dEle, porque só dessa maneira nós conseguimos ouvir a voz do Mestre. Eu não sei se você está esperando uma resposta. Eu não sei como é que está a sua tarde nesse dia. Se você está agitado, se você não está. Ei, o Senhor fala para mim, fala para você, aquieta-te. Somente se lança aos meus pés. Somente se lança aos meus pés. Porque eu quero falar contigo nessa tarde. Eu quero palestrar contigo nessa tarde. Eu preciso que você me ouça. Mas agitada não tem como ouvir a voz do mestre. Aleluia! Vamos continuar aqui. Então ela se lançou aos pés de Jesus.
Ela identificou que Jesus entrou na casa dela. Ei, Jesus está na nossa casa. E o que nós estamos fazendo com a presença dele? Ele é importante na nossa vida, ele já se faz presente na nossa casa, tanto interior como na nossa casa. Porque a nossa casa está estabelecido o reino de Deus. Na nossa casa tem aliança, na nossa casa tem a presença dele. Se na nossa casa tem a presença dele, o que nós estamos fazendo com essa presença? De que forma nós estamos nos portando, nos colocando para ouvir a voz do Mestre? E aí Maria, ela pegou, Marta, ela até abriu a porta, só que Maria foi lá e se humilhou e chegou da forma correta diante do mestre. Ela entendeu que o mestre estava lá e que aquela era a oportunidade de ouvi-lo. Ei, o Senhor se faz presente na minha e na sua vida. O véu já foi rasgado. Ele se faz presente todos os dias na nossa vida, porque muitas das vezes nós não o escutamos. Nós vamos entender esse processo. E ela ouvia a sua palavra. Lá no 39 vem dizendo que ela se assentou-se, acalmou-se e descansou. Aleluia! Para ouvir a voz do mestre, nós precisamos nos acalmar, descansar, porque ele está pronto para falar. E eu só vou conseguir identificar a voz dele quando eu me acalmo e quando eu descanso. Eu preciso parar para ouvir um mestre. Agitada não tem como ouvir um mestre. Preocupada não tem como ouvir um mestre. Foi o que Marta fez. Olha o que Marta falou lá no versículo 40. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E vindo até ele, disse... Vamos parar por aqui. Marta estava atarefada. Eu procurei saber o significado de atarefada. Olha como Deus está falando com a gente nessa tarde. Atarefada. Parece ter muito trabalho. Parece ter muito trabalho. Ou seja, até tem um trabalho, mas eu estou intensificando esse trabalho. Aleluia. Tem trabalho sim. Tem trabalho pra gente sim. Nós mulheres trabalhamos fora, trabalhamos em casa, cuidamos do nosso marido, cuidamos dos nossos filhos. Tem trabalho sim. Ela estava atarefada com muito serviço, mas até parece ter muito serviço, porque existem outras prioridades. Existem outras prioridades. A gente fala muitas das vezes assim com o mestre, como ela falou. Olha como Marta falou com o mestre. Senhor, tu não te importas que a minha irmã me deixe sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude, porque o homem ele tinha autoridade sobre a mulher. Se ele mandasse ela sair dali, né, se Jesus mandasse ela sair dali, ela ia sair. E Marta entendia que o papel dela era servir. Ela ainda estava presa à religiosidade, ela ainda estava presa aos costumes judaicos. Então ela prontamente foi a servir, só que ela estava muito atarefada. Atarefada quer dizer, parece ter muito trabalho, mas não tem. Ou seja, nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. Eu tenho um trabalho sim, você tem trabalho sim, nós temos um trabalho, mas nós precisamos colocar cada coisa em um lugar. Muitas das vezes nós falamos, Senhor, está faltando isso, Senhor, está faltando aquilo. Senhor, meu filho está assim, minha mãe está assim, meu pai está assim. A gente está falando com o mestre, jogando várias coisas para o mestre. Como Marta falou aqui, Senhor, tu vai deixar ela assim, dessa maneira? Ela somente está sentada aos seus pés. E eu estou aqui trabalhando, ó. Estou aqui agitada, estou aqui, ó, no movimento. E ela só está sentada aos seus pés. E assim nós fazemos com o Senhor. Nós lançamos para o Senhor muitas coisas. Senhor, está acontecendo isso, está atrasado isso, está faltando isso. As coisas não estão fluindo assim. Meu marido não está assim, meu filho está assado. Nós estamos só jogando para o mestre, só jogando para o mestre. Só jogando, atarefada demais com os nossos problemas naturais, atarefada demais com as nossas preocupações na nossa mente, atarefada demais com os nossos sentimentos que não foram curados. Ei, mas nessa tarde, em nome de Jesus, o Senhor fala para mim e para você, calma, acalma-te, descansa.
Calma, Marta. Eu sei que você está fazendo tudo isso. Calma. Eu quero falar contigo também. Eu não quero falar só com Maria. Eu não quero só falar com aquela que já entende que a prioridade é me ouvir em primeiro lugar. Eu quero falar com você também, Marta. Nessa tarde que está tarefada, você que está enfadada, você que acorda e dorme pensando no problema, você que não consegue largar a situação que está vivendo e não vê mais solução. Ei, o Senhor Jesus, ele bateu na porta, você não deixou ele entrar? Então deixa ele fazer o processo dele na minha e na sua vida. Acalma o teu coração, deixa ele falar contigo, escuta a voz dele. Escuta a voz do mestre nessa tarde. O Senhor diz para mim e para você: Marta, acalma, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo, mas o que você precisa é me ouvir, porque eu tenho para você conforto, eu tenho para você consolo e eu tenho para você a minha graça. E na palavra de Deus diz que a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muitas das vezes a nossa agitação nos leva a um estado de fraqueza física e emocional. Mas o Senhor nessa tarde está dizendo para mim e para você: Marta, quieta-te, calma. Você está colocando muitos afazeres e eu não mandei você fazer assim, eu não mandei você pensar dessa maneira. Eu não mandei você ficar com a mente assim, eu não mandei você ficar com medo. Eu não falei para você ficar pensando em tarefas, em fazer, em acontecer, como é que vai ser, quando vai ser. Ei, mulher, acalma-te. Acalma-te. Acalma sua mente, acalma o seu coração. Acalma-te. Ela disse: Senhor, você pode mandar. Ou seja, a gente fala muitas vezes: Senhor, o Senhor pode mudar essa situação. Por que o Senhor não muda? Senhor, eu oro, e isso não acontece. O Senhor fala, aí nós falamos pro Senhor: Senhor, tá faltando isso. A gente fica falando pro Senhor. Só que como nós vamos ouvir Ele se a gente só fala? Como nós vamos ouvir um mestre se nós só falamos? O diálogo não é monólogo. O diálogo é entre duas pessoas, uma fala e a outra escuta. Mas se eu estiver agitada por dentro, com a minha mente cheia de problema, como eu vou ouvir a voz do mestre? Ordena, Pai, ordena, Jesus, que Maria saia dos seus pés, porque tem muito serviço para fazer. E olha o que Jesus fala para ela. Olha o que Jesus fala. E Jesus diz: Marta, 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 estás preocupada e perturbada. Olha como o mestre discerne o interior de Marta. Olha como o mestre discerne a alma de Marta. Nekandaraya Charamanácia. Olha como o mestre discerne o estado emocional de Marta. Olha como o mestre discerne a minha vida e a sua vida nessa tarde. Ei, você está preocupada e perturbada. Por quê? Marta, Marta, por que você está preocupada? Por que você está preocupada e perturbada? Gente, me perdoa. Tem um vizinho aqui na minha frente que começou a cortar um negócio de piso. Misericórdia. Mas maior é o Senhor na nossa vida, né? E aí eu procurei saber o significado de preocupado. Preocupado é inquieto, preocupado é intranquilo e perturbada é perdeu a noite, desnorteada, desvairada. Ei, o Senhor discerniu como estava a alma de Marta. A alma de Marta estava inquieta, a alma de Marta estava intranquila, a alma de Marta estava desnorteada e estava desvairada, estava perturbada. Ei, como está a sua alma nessa tarde? Como se encontra a sua alma? Como se encontra a sua mente? Como se encontra a minha mente? Como se encontra a nossa mente nessa tarde? Será que nós somos preocupada e perturbada como Marta? Ou será que nós estamos nos lançando aos pés do Mestre
esperando ele falar, aleluia, pegando a melhor parte. Jesus, ele entendeu a importância de ambas as partes, mas ele nos ensina nessa tarde que nós temos que colocar ordem nas prioridades. As prioridades vão dar equilíbrio à nossa alma. As prioridades vão dar equilíbrio à nossa ligação com o Pai. As nossas prioridades vão dar uma espiritualidade que o Senhor está pronto para fazer, mas é através da sua palavra. E se eu e você não meditarmos nela, não tem como ter um equilíbrio, não tem como sermos curadas, não tem como sermos libertas, transformadas. Mas nessa tarde o Senhor nos convida a sair do estado de preocupação e de perturbação, porque isso não provém do Senhor, isso provém de setas e dardos inflamados do maligno. Mas nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, eu declaro sobre a minha vida e você também declara sobre a sua vida aí, que em nenhuma perturbação, em nenhuma preocupação vai ser maior do que aquilo que Deus te prometeu. Não vai ser maior do que a promessa diz a seu respeito. Não vai ser maior do que a palavra diz a seu respeito. Não vai ser maior do que a palavra do Mestre. Não vai ser maior do que a presença do Mestre, do que carregar a sua presença. A preocupação e a perturbação não é maior do que a presença do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Amém, minhas amadas irmãs. Amém, você que está nos ouvindo. Você pode colocar um amém aí. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa. O Senhor marcou encontro comigo e contigo. O Senhor entrou já na sua casa. Mas Ele está dizendo para mim e para você, ei, coloca a sua mente em ordem. Coloca a sua alma em ordem. Porque eu quero palestrar contigo na terra. Eu quero falar contigo nessa terra. Eu preciso colocar a minha vontade acima da sua vontade. Eu preciso entender que a vontade do Senhor, ela tem que estar em primeiro lugar na minha vida do que a minha. Mas o Senhor diz para mim e para você, aquieta-te, porque anda tão ansiosa, porque anda inquieta, perturbada. Eu sou o Deus da sua vida, não sou? Eu não entrei na sua casa, Ramanara Sandarabia Necalamanácia. Você não abriu a porta quando eu bati? Então deixa eu fazer do meu jeito. Somente aquieta-te. Somente ouve a minha voz. Somente deixa, porque eu sou o Deus da sua casa. Eu sou o Deus que habito dentro de você através do meu Espírito Santo. E eu que vou colocar todas as coisas no lugar. Aquieta-te. Lança-te aos meus pés e escuta aquilo que eu tenho para falar contigo nessa tarde. Aleluia! Oh, como eu sinto a presença de Deus aqui. Meu Pai. E aí, Jesus, Marta, por que está preocupada? Por que está perturbada? Com muitas coisas. Muitas coisas vêm para tirar a nossa ligação do Pai. Muitas coisas, muita informação ao nosso redor. Problema com o filho, com o marido, com o trabalho, com despensa vazia. Isso tudo tenta nos tirar da ligação. Nós somos eleita do Senhor, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus. O Senhor nos chamou para uma grande obra. Nós somos mulheres sábias, nós somos rubis, nós somos mais valiosas que rubis, assim diz a palavra do Senhor. Eu preciso entender o que eu sou em Cristo, para que essas coisas não venham abafar a presença do Espírito Santo de Deus, que é maior do que todos esses problemas. Ei, eu estou falando para você, mas eu falo isso para mim, porque eu estou declarando isso para mim também. Muitas das vezes os problemas, as situações, a falta de pagar uma conta, sabe, uma doença, algo com a nossa família, tenta nos entristecer, tenta falar que Deus não está nos vendo, vem com setas malignas de mentira, dizendo que Deus não está vendo, que Ele não vai cumprir a sua palavra, que Ele não vai cumprir a sua promessa. Ei, nós servimos um Deus que é fiel à sua palavra, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. É nisso que temos que crer. Porque Ele não procura o serviço das nossas mãos. Ele procura um coração quebrantado. Ele procura um coração que crê, que confia.
que deposita confiança nele, né? Ai, Ashuriande Calamanácia. É isso que o Senhor procura nessa tarde. É isso que o Senhor procura nessa tarde. Mulheres que até trabalham sim, e ele entende que nós precisamos trabalhar, mas a prioridade é estarmos aos pés do Mestre e ouvir, porque ele tem um caminho correto para nós. Nós não temos o controle da nossa vida nas nossas mãos, e se está nas nossas mãos, está errado. Nós agimos errado, falamos errado, caminhamos errado. Ei, deixa o controle da tua vida na mão do Mestre. Mas para o controle estar na mão dele, eu preciso sentar, eu preciso descansar, eu preciso tirar a inquietação e ouvir a voz dele. Porque ele tem o melhor para mim e para você. Ele abre a nossa mente, ele abre a nossa visão, ele nos conduz às palavras corretas, ele nos conduz da forma correta de agir. Ei, deixa o Senhor conduzir 100% da sua vida, porque eu estou exercitando isso na minha também. Aleluia! E lá no versículo 42 vem dizendo: mas uma coisa só é necessária. Aleluia! Só tem uma coisa que é necessária. Ele falou para Marta: Marta, aquieta-te, porque está preocupada e perturbada. Eu vou te falar uma coisa, só tem uma coisa que é necessária, é a minha presença. Aleluia! Isso que é necessário na minha e na sua vida é a presença dele. Ainda que falte uma coisa, ainda que esteja atrasado outra, ainda que estejamos passando por dores, mas o que é necessário na nossa vida é a presença dele. Sem a presença dele a gente não consegue viver. Laraia, Xaramanácia. Sem a presença dele não conseguimos viver. Não conseguiríamos nem levantar da cama, como eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Narasuriande Calamanácia. Essa palavra é para alguém que está passando por situações difíceis. O Senhor te diz assim: mulher, homem de Deus, aquieta-te, a minha presença e a minha graça te basta. O que é necessário é a minha presença. E se ela já está dentro de você, deixa ela ser plena. Viva a plenitude da presença dele. Aleluia! 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 Viva a plenitude da presença de Deus. Viva a plenitude. O que é necessário, Marta? Não é inquietação, não é preocupação, não é perturbação. O que é necessário é a minha presença. Porque a minha presença resolve tudo dentro de você. Eu não estou aqui só para resolver o do lado de fora, não. Porque o que do lado de fora é consequência de uma vida com Deus. Aleluia! O do lado de fora vai ser acrescentado no momento certo. E o momento certo é dele. E o tempo Kairos é dele. Mas é dentro de nós que o Senhor habita. É necessário que ele habite dentro de nós. Porque todas as outras coisas ele vai acrescentar. Aleluia! Ele diz: Marta, só uma coisa é necessário. Maria escolheu a boa parte. Ou seja, ele entendeu que é necessário ter serviço, sim. Ele entendeu que é necessário arrumar a casa, sim. Ele entendeu que é necessário cuidar do marido, sim. Ele entendeu que é necessário cuidar do filho, sim. Ele entendeu que é necessário, muitas das vezes, preocupar com o trabalho, sim. Muitas das vezes, isso ele até entende. Ele não está desvalorizando o nosso trabalho como mulher. Mas ele diz para mim e para você: ei, coloca na ordem de prioridade correta. Porque a ordem está inversa. Por isso que está sofrendo tanto. Por isso que está passando por muitas situações que não deveria passar. Ele está dizendo: tem uma outra parte? Tenho, eu entendo, Marta. Eu entendo, Marta, que tem outra parte sim. Mas Maria escolheu a melhor parte, que é a minha presença. Ela colocou a minha presença em prioridade. Porque quando eu entrei na casa dela, ela largou tudo e quis me ouvir. Ei! Alaraia, Xaramanácia. Nessa tarde, o Senhor manda você largar tudo e somente ouvir a voz dele. Aleluia! O Senhor manda você parar tudo.
Se você quer uma resposta de Deus, o Senhor está dizendo para você nessa tarde, para com tudo que é secular, para com tudo que é pensamento contrário, rejeita todas as palavras contrárias, rejeita todas as acusações, rejeita todos os momentos que estão te deixando para baixo. Ei, eu quero preencher por completo a sua vida. Ei, você precisa somente ouvir a minha voz. Ei, você precisa somente entender o que é necessário, e o que é necessário é a presença de Deus dentro de nós. Aleluia! Eu entendo que existe a outra parte. Ele está dizendo para Marta, Marta, eu entendo que existe o serviço sim, mas Maria escolheu a melhor parte. Ei, escolha a melhor parte, escolha a boa parte, priorize, organize todas as coisas, coloca na ordem correta. Terminando no versículo 42, ele diz, Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tomada. Ei, quando nós escolhemos a melhor parte, não nos é tomada. Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente já tem dentro de nós, ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Nenhuma circunstância, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nenhum demônio, nem teu filho, nem teu marido, nem um amigo, nenhuma decepção, nada pode tomar de nós aquilo que a gente já recebeu do Pai. Aleluia! A melhor parte nunca sai de dentro de nós, que é a presença e a palavra dele. É isso que nós precisamos entender. As outras coisas, elas vão e vêm. Tem momentos que nós estamos bem financeiramente, tem momentos que nós não estamos, tem momentos que estamos bem de saúde, tem momentos que não estamos, mas a presença dele não é tomada de nós, nunca sai de dentro de nós. A presença dele nunca sai, a palavra dele nunca sai. E eu convido a você a colocar em ordem a prioridade em cada uma das coisas que você tem vivido. E eu convido a você nessa tarde a sair do natural, a sair da superfície natural e entender que o mestre quer falar contigo, ele já entrou na sua casa, ele precisa entrar em todas as áreas, não deixa só ele na sala. Convida ele para entrar em todos os cantos. Ei, mas está bagunçado, pastora. Deixa que ele pega a bagunça e organiza essa bagunça. Aleluia. Ah, mas meu quarto está sujo, meu quarto... Deixa que ele vai movimentar tudo e vai limpar tudo. Deixa ele entrar por completo. Não limite o poder do teu Deus. E eu termino essa live te dizendo o seguinte, lá em Mateus 6:33... Se você puder colocar aí no comentário para mim, por favor, me ajude. Mateus 6:33 diz assim, é muito conhecido. E eu vou terminar essa live declarando essa palavra para mim e para a sua vida. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas... Ele não diz uma parte, 1/3, 80%, 50%. Ele diz, e todas essas coisas, coisas da terra, coisas que a gente se preocupa, coisas com o nosso corpo, coisas com o cotidiano, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós servimos a um Pai. Nosso Pai é um paizinho, é o nosso Abba. Ele vai nos dar na hora certa. Mas ele diz para Marta nessa tarde, ei, para de se preocupar com as coisas dessa terra. Busca primeiro o meu reino, a minha justiça. Para ouvir a minha voz. Senta nos meus pés, porque eu quero falar contigo nessa tarde. Senta, Nekandaraya Charamanácia, e escuta a minha voz, a voz do meu espírito que fala contigo nessa tarde, mulher, homem de Deus. Escute a minha voz, porque eu quero palestrar contigo. Eu preciso te dar algumas coordenadas, porque a sua visão está turbada, a sua forma de falar está errado, sua forma de proceder está errada. Deixa eu conduzir todas as áreas da tua vida. Eu sou o grande, eu sou, e eu quero construir coisas novas dentro de você. Eu recebo essa palavra para mim. Senhor, eu quero receber coisas novas. Eu quero que o Senhor tenha domínio de todas as coisas na minha vida. Declare isso sobre a sua vida nessa tarde. Declare isso sobre a sua vida nessa noite ou nessa madrugada que você vai ouvir.
Eu quero que o Senhor construa as coisas novas dentro de mim. Eu quero ouvir a voz do Mestre. Eu preciso descer para ouvir a voz do Mestre, porque com o nariz lá em cima a gente não consegue ouvir. Mas o Senhor, quando a gente desce, quando a gente se humilha, quando a gente senta aos pés dele, ele fala e a gente escuta. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tá muito bom. Mas eu termino aqui agradecendo a você que esteve aqui comigo nessa tarde, recebendo essa palavra, como Deus falou comigo. Oh, Ramanaracharamanássia, como Deus falou comigo nessa tarde, como Deus palestrou no meu interior. Sabe, muitas das vezes problemas vêm e a gente coloca no lugar de Deus. Oh, Necalabanaia. A prioridade é Ele. Se nós entendermos isso, Ele é que resolve todas as coisas. Não é na força do nosso braço, não é no nosso intelecto, não é naquilo que nós achamos que temos o controle, mas Ele tem o controle de todas as coisas. Deixa Ele fazer na tua vida. Aleluia! Porque quando ele faz é perfeito. Porque quando ele faz traz conforto. Porque quando ele faz traz consolo. Então deixa ele conduzir a sua vida nessa tarde em nome de Jesus. Amém? Um beijo a todas que participaram da live. Aqui embaixo no direct. Manda essa mensagem para uma amiga. Para 10 amigas, porque eu sei que no mínimo 10 tem. Vocês têm aí. Amigos, colegas, homens, mulheres. Envia essa live. Porque essa palavra edificou muito a minha vida. E se edificou a sua vida, nós, quando algo edifica a nossa vida, a gente quer compartilhar. Então compartilhe, tá bom? Um beijo a todas. Se a trombeta não tocar e o Senhor permitir, estaremos quinta-feira dando um brado de louvor lá naquele lugar, tá bom? Um grande beijo a todas. Amo vocês. Fiquem na paz.